Pois está escrito assim, Mateus 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, algumas traduções diz sobrecarregados. E o Senhor Deus, Ele diz: e eu vos aliviarei. Diga glória a Jesus. Eu e você, nós não temos como nos afastar dessa realidade, pois nós nos cansamos. Cansamos fisicamente, resolvemos o cansaço com o sono reparador, e nos cansamos também espiritualmente. E o cansaço do espírito, o cansaço da alma, que envolve o emocional, que adoece sentimentos, ele só é resolvido com duas coisas. A primeira delas, quando você vai ao Senhor. E a segunda coisa, vamos continuar lendo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Prossiga, por favor. Tomai sobre vós o meu jugo. E mais o quê? Você pode destacar, por favor, Gabriel? E aprendei de mim. Diga glória a Deus. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis o quê? Descanso. Então observe que esse cansaço que Deus está dizendo aí, é qual cansaço, amada igreja? Qual cansaço? Da alma. E achareis, encontrareis descanso para a vossa alma. Diga glória a Jesus. Volte ao versículo 28. Pode deixar no 29. Então olha aqui para a pastora Nadir, para a gente entender o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos orientar hoje. Às vezes nós sentimos que as lutas, elas vêm fadigando e cansando a nossa alma. As decepções cansam a alma. E nós sentimos o nosso coração pesado, cansado, de tantas coisas externas que tentam atingir a gente por dentro. Deus diz a mim e a você, quando você se sentir assim, você precisa procurar a minha presença. Você precisa aceitar o meu convite. Pois uma das funções da minha presença é te fazer descansar. Foi por isso que Moisés, quando recebeu uma missão, ele disse: Deus, eu não vou sair daqui se a sua presença não for comigo. E Deus respondeu para ele: a minha presença irá contigo para te fazer o quê? Descansar. Você que está com
com o emocional cansado, os sentimentos cansados, com a alma cansada. Existe um lugar que resolve isso. A presença de Deus. É por isso que ele diz: vinde a mim. Vem para a minha presença. Aproxima da minha presença. Busca a minha presença. Diga glória a Deus. Porque a presença de Deus é medicação e cura para a alma cansada. Diga glória a Jesus. E é triste, irmãos, porque nós vivemos no mundo de hoje, quando as emoções se cansam, quando os sentimentos adoecem. As pessoas buscam muitas coisas para se curarem. Não é errado você buscar ajuda nos homens. Não é errado você buscar ajuda em psicólogos, terapias. Não é errado. Mas se você não colocar como prioridade buscar a presença de Deus, o resultado B não vai ser eficaz. Diga glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém. O erro do rei Asa foi confiar só na sabedoria humana, na inteligência humana, e não buscar o Senhor quando estava doente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus deu o dom da ciência. Tem muito profissional abençoado, temente a Deus, que quando você vai a uma consulta, ainda te leva à presença. Quem está entendendo? Mas, lamento dizer, mas a pastora Nadia precisa ser verdadeira. A medicação para uma emoção cansada, para um sentimento fadigado, para uma alma esgotada, continua sendo a presença de Deus. E o Senhor te diz: vinde, vinde, aproxima, vem para perto. Busca a minha presença. Todos vós que estão cansados, que estão sentindo a vida pesada, sobrecarregada, porque eu tenho alívio. Diga glória a Jesus. Mas o Senhor, Ele deixa claro para nós que além de você se achegar a mim, além de você vir para a minha presença, você precisa também aprender de mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Posso ser pastora na sua vida? Eu não quero te ferir, eu quero te curar através dessa palavra. Muita gente até vem para a presença, mas não quer aprender. Aprender do Senhor. Muita gente quer carregar a presença, muita gente quer a cura da alma cansada, das emoções desorganizadas, a cura da depressão, a cura da ansiedade, a cura do pânico e assim por diante. Muitas pessoas dão o primeiro passo, que é vir, mas não querem dar o segundo, que é o quê? Aprender. E é por isso que às vezes nós encontramos, mesmo dentro da casa de Deus, pessoas que continuam com a alma o quê? Cansada, mas elas estão na presença. Mas é necessário
estar na presença. Porque Jesus não apenas nos convida a ficarmos perto dele, ele faz mais um pedido: aprendei de mim. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E às vezes é aqui que nós falhamos. Ei, Deus trouxe você aqui hoje, nesta manhã. Deus fez você ligar essa live hoje para dizer para você: é hora de investir no seu conhecimento. É hora de investir no seu aprendizado. É hora de aprender de Deus. E Ele tem muito para te ensinar. Ele tem muito para te orientar. Ele tem muito para te dirigir. Aprendemos profissões. Aprendemos cursos técnicos. Participamos de muitas coisas. Assistimos palestras de como conquistar, de como alcançar, de como prosperar, de como administrar bem a vida financeira. Mas tem muita gente que está deixando um aprendizado para trás. Aprender dele. Diga glória a Deus. E o seu maior diploma da vida é ter conhecido Jesus de verdade. É o conhecimento de Deus. É o conhecimento da palavra. Porque Ele é a verdadeira sabedoria. Não é errado estudar, irmãos, pelo amor de Deus. Investe, faz faculdade. Melhora no seu conhecimento, sim. Aperfeiçoa. Diga glória a Deus. Mas nunca esqueça que você não vai vencer na vida só com seus diplomas. Você vai vencer na vida aprendendo de Jesus. Conhecendo a Deus. O Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Ele te convida, vem para a minha presença, mas não para por aí não. Além de estar na minha presença, eu quero que você aprenda de mim. Fala para quem está do seu lado: o descanso está em aprender do Senhor. Porque quando você conhece o Deus que você serve, você confia nele e não vai ter emocional abalado. Porque você sabe em quem você crê, em quem você acredita. Você conhece o Deus da Bíblia. Diga glória a Jesus. O descanso está em aprender. Diga glória a Deus. Em aprender do Senhor. Agora fala para quem está do seu lado. Você precisa aprender de Deus. Mas eu lamento dizer que você precisa desaprender algumas coisas que a vida te ensinou. Precisamos desaprendermos algumas coisas que nós adquirimos ao longo da vida. Quem concorda, diga amém. Porque muitos de nós, infelizmente, temos hábitos que nos afastam de Deus, reações e comportamentos errados que deixam a nossa alma cansada. A gente precisa aprender de Deus e falar com o Senhor mesmo: Senhor, eu quero aprender de Ti, mas eu preciso desaprender algumas coisas.
Eu preciso desaprender a ser tão nervoso. Eu preciso desaprender, me magoar com tanta facilidade, ser tão orgulhoso. Eu preciso desaprender a ser vaidoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem coisas que a gente precisa desaprender, irmãos. Desaprender pecados. Desapegar aos vícios. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Começa hoje a aprender do Senhor. Investe no teu conhecimento. Começa a ler a palavra, ler a Bíblia. A ter intimidade com esse livro. Você vai se tornar uma fortaleza. Você vai potencializar a tua vida. Você não vai ficar errando nas suas escolhas, nas suas decisões. Você não vai tomar caminho errado para a tua vida, porque os seus pés andarão de dia e estarão na luz. Começa a aprender do Senhor, a ler, a meditar e a dizer: Espírito Santo, me ensina a não ter apenas a letra, mas ter a sua presença quando eu leio. Me ensina a aprender com amor. Porque conhecimento sem amor é perigoso. Diz que Deus é ele fala, que adianta ter o dom da ciência e não ter amor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você pode dizer com muito amor para quem está do seu lado: me desculpe, mas Deus manda dizer para você que esse livro está esquecido na tua vida. É o manual da vida. Aqui você aprende tudo, inclusive morar com Jesus na eternidade. Diga glória a Deus. Começa hoje a estudar a palavra, a ler a palavra. Em nome do Senhor Jesus. É como diz o Senhor. Ele falou para Josué: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. E tenham cuidado de fazer o que nela está escrito, que você vai ser bem sucedido. Diga glória a Deus. Vem para a presença. Mas que os nossos ouvidos tenham humildade para ouvir e para aprender. Que tenhamos também a humildade de enxergar aquilo que a gente precisa desaprender nessa vida. Porque Deus não quer você cansado. Deus não quer você abalado. Deus não quer você desorganizado. Deus não quer você enxergando a vida como um peso, um fardo. Deus quer você vivendo a vida na presença dEle. E uma vida na presença de Deus é uma vida abençoada. Pastor, a gente não vai enfrentar luta, vai enfrentar problemas, sim. Não estaremos blindados a tal ponto de não enfrentarmos por problemas, pois neste mundo nós temos aflições. Só que a gente não vai ter problema com problema. A gente vai ter a solução com o problema. Aleluia!
Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Diga glória a Deus. E o Senhor Deus, Ele deixa bem claro para nós acerca de duas virtudes que de pronto Ele quer nos ensinar. Volta à parte A do versículo 29. Consegue destacar manso e humilde, por favor, também? Duas virtudes que o Senhor quer nos ensinar para a vida ser mais leve. Diga glória a Deus. Para nada ficar pesado. Para nada ficar difícil. Para o jugo e o fardo ser leve e suave. Deus quer você com uma vida suave. Deus quer que você tenha uma vida mais leve. Fica na presença e aprenda dEle. E Ele quer te ensinar duas virtudes. Olha aqui para a pastora Nadir. Que você não vai aprender com ninguém. A não ser com Ele. A mansidão. E a humildade. O seu professor é Deus. O do assunto é mansidão e humildade. Diga glória a Deus. Quando falta mansidão, quando falta humildade, tua alma vai se cansar, suas emoções vão se cansar. Mas quando você aprende com Ele, com o nosso mestre, o nosso professor, quando você entra na sala de aula de Deus, e você aprende sobre mansidão e sobre humildade, tua alma descansa. Tua vida se torna leve e suave. Diga glória a Deus. E eu estava tentando buscar um conceito sobre mansidão. O que é mansidão? Você pode falar que a pessoa que está do seu lado, mansidão é inteligência emocional? E quando eu buscava um conceito sobre o que é ser manso, o que é mansidão, olha aqui. Eu fiquei com um conceito que tem a ver com a mensagem de hoje. Mansidão significa domínio sobre as emoções. Você consegue dominar suas emoções, elas não te dominam. Diga glória a Deus. Você não fica reagindo às suas emoções de forma destrutiva e negativa. Porque você aprendeu a ser manso com o Senhor. E isso, olha aqui, é uma aula individual. Você está entendendo, sim ou não? Essa mansidão vai ser uma aula individual entre você e o Espírito Santo, entre você e o Senhor Jesus, dentro do seu ambiente, da sua geografia espiritual, no ambiente do seu trabalho, na personalidade da tua esposa, dos seus filhos, do seu marido. Esse aprendizado é individual, é exclusivo. Você consegue entender, sim ou não? Eu aprendo a ser manso dentro da minha vida, do que eu faço,
do meu chamado, do meu ministério, das pessoas que eu convivo, com cada uma com a sua personalidade, com o seu jeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. São aulas exclusivas, individuais. Por isso que você não vai conseguir aprender comigo a ser manso e humilde. Você só aprende com o Senhor, porque Ele te ensina de acordo com a vida que você tem. E com os problemas que você enfrenta, e com as pessoas que você convive. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus te ensina a mansidão. Deus te ensina a ter domínio das suas emoções. O cansaço vem quando a gente não tem domínio sobre as nossas emoções, quando a gente não é manso. O cansaço vem quando nós reagimos a tudo, queremos resolver tudo, queremos controlar tudo. E tem coisa, filho, que não é para você entrar. Só Deus pode agir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vou contar para você um testemunho próprio. Só não vou falar o que é, amém? Vou deixar você com a pulga atrás da orelha. Mas teve um dia para trás que eu estava motivada pelas emoções, pela ira, pelas conclusões. Embora eu achava que eu estava certa, eu disse, eu vou fazer uma reunião, eu vou conversar, eu vou entrar, eu vou resolver. Quando eu estava a um passo de fazer, o Espírito Santo falou comigo, onde você vai? Não entra nisso. Não entra nisso. Mas Deus, é como se fosse responsabilidade minha. Psiu. Mansidão. Quem está entendendo? E até hoje eu não entrei nisso. E aí, pastora? O Espírito Santo entrou. O Espírito Santo trabalhou. O Espírito Santo fez e continua fazendo. Porque talvez eu ia deixar um ambiente pesado, a minha alma ia se cansar, eu ia me chatear. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Achando que ia resolver uma coisa e ia aumentar o problema. Seja a boca de Deus para quem está perto de você, diz assim, ó, não entra nisso. Quem disse que você tem que fazer tudo, resolver tudo, controlar tudo, reagir a tudo? Você pode aplaudir Jesus? O cansaço da alma nasce pela falta de mansidão. Quando a gente não sabe dominar as nossas emoções e somos movidos e impulsionados por elas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E obrigado, Jesus, continue me ensinando a ser mansa. Porque quem é manso vive paz. Vai ter coisa que Deus vai falar para você. Quebra o pau. Quem está entendendo? Vira a mesa. Tem coisa que Deus vai falar para você. Vamos agir. Vai lá. Enche a sua funda de pedra. Hoje é dia de matar gigante. Diga glória a Jesus. Você tem que aprender com o Senhor.
Por isso que eu digo que é um ensinamento, um aprendizado exclusivo, individual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E depois o Senhor vai dizendo mais, irmãos. Ah, Jesus amado. Por que a alma cansa tanto? Porque a gente não tem domínio sobre as nossas emoções. E a gente fica adoecido pelas coisas que nós provocamos, pelas coisas que nós trazemos para a nossa vida. A gente não sabe se conter, estraga tudo. Quem está entendendo, diga amém. E Deus, Ele diz, eu quero que você aprenda de mim outra coisa. A ser manso e humilde. Diga misericórdia. É por isso que a pastora disse que nós temos que desaprender algumas coisas. E muitos de nós aprendemos a sermos orgulhosos. Olha aqui para a sua pastora. Se o orgulho não morrer, nada de Deus vai nascer em nós. Se o orgulho não morrer, nada de Deus vai nascer no seu casamento. Enquanto o orgulho não morrer, as coisas de Deus não nascem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, pastora, estou orando, estou fazendo campanha. Olha, o problema só está aumentando, pastora. Ah, aquele homem é um traste, aquela mulher misericórdia. O jeito, pastor, eu desanimar disso. Enquanto o orgulho não morrer, não vai nascer coisas boas. Quem está entendendo, amada igreja? Deus quer nascer nessa igreja. Deus quer nascer nessa igreja. Jesus quer nascer nessa igreja. A gente precisa aprender a ser manso e humilde de coração. Diga glória a Deus. Humildade é o oposto de orgulho. O orgulhoso sempre vai carregar peso. Uma vida cheia de problemas. Me perdoe porque essa palavra é meio pesada, meio forte. Mas foi o orgulho que trouxe a existência do inferno. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastora, está um inferno. Casamento está um inferno, a vida está um inferno. Desde o princípio do mundo, o que trouxe a existência do inferno foi o orgulho de Lúcifer. Aonde tem orgulho vai ter inferno. Aonde tem humildade vai ter vida. Vai ter paz, vai ter bênção. Vai ser leve e suave. E eu encerro. Deus, Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a maioria de nós não estamos carregando nada disso. Não estamos carregando jugo suave nem fardo leve. Está tudo o contrário. Amada igreja do Senhor, o que significa o jugo, pastora?
Jugo era usado muito em carro de bois, né? Que era uma peça grande de madeira em que colocava a cabeça dos bois para que eles pudessem andar numa direção só e num ritmo só. E é interessante que aonde tinha jugo tinha carga. Geralmente era usado ali o carro de boi, o jugo, porque aqueles bois iam levar uma carga. Ia levar um fardo. Põe sua mão nos seus ombros, eu já falei essa frase aqui uma vez. O jugo de Deus é a presença dEle. Nos meus ombros e nos seus ombros a gente tem que carregar, irmãos. É o jugo de Deus, é a presença de Deus. Que é suave. E o fardo dele é leve. O que é isso, pastora? Você vai carregar tudo sem cansar. Suas responsabilidades não vão te cansar, não vão te fadigar, não vão te fazer morrer na jornada, no caminho. Diga glória a Deus. Quem quer ter uma vida mais leve aqui e suave? Presença de Deus. Aprenda dele. E duas coisas de pronto que ele quer te ensinar, que vai trazer descanso para a tua alma. Vai trocar o jugo e o fardo. Mansidão e humildade. Diga glória a Deus. A humildade tem a ver com simplicidade. Não significa que você não pode ter as coisas. Não tem nada a ver com renda, com vida financeira. Porque eu já vi gente que não tem nada e é orgulhoso. Gente que tem tudo é humilde. Quem entende? Mas a humildade, a dependência de Deus. Diga glória a Jesus. A humildade de Cristo. Onde você não se coloca acima de ninguém. Você não acha melhor do que ninguém. Você não constrange ninguém. Humilha as pessoas. Você trata as pessoas com humildade. Porque Jesus te ensinou isso. Você não trata com arrogância, com egoísmo, com prepotência. Você trata com respeito.